Saudações a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 1º de outubro de 2023. Nós prosseguimos com nossas conferências a respeito dos signos do zodíaco chinês. E hoje estaremos abordando o tema com o signo da serpente. Cliquemos a nossa atenção no gráfico, por favor. A representação da serpente. Vamos começar estudando algumas palavras-chave para perceber o signo da serpente. Compreender. Signo de touro. Orgulho. Não gostam de perder. Generosos. Sorte. Reservados. Seriedade. Fogo. Introspecção. Guerreiros. Sensualidade. Amor. Teimosia. Egoísmo. Impulsividade. Sorte. Sorte para o dinheiro. Afetuosidade. Sinceridade. Privacidade. Intuição. Percepção. Trabalho. Inteligência e competência. Então, estas são algumas palavras-chave para nos auxiliar no processo da compreensão do signo da serpente, de suas influências e também de suas características. O signo da serpente está ligado diretamente ao signo do touro. O signo de touro e o signo da serpente estão ligados em seus princípios. Uma forma de compreender melhor. Estudaremos agora as características do signo da serpente. A serpente é o 6º signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde ao signo do touro. Com polaridade Yin, representa introspecção. Um signo com introspecção. Ele é regido pelo planeta Marte, o planeta da guerra. O elemento dos nativos da serpente é o fogo. O fogo representa, entre outros princípios, o princípio da intensidade, da impulsividade, da força. As pedras são a safira azul. A safira azul, ela representa fidelidade e afeto. São características marcantes do signo da serpente. A fidelidade e a afetuosidade. A esmeralda representa equilíbrio e saúde psíquica. A flor é o cardo. A flor do cardo representa dureza, resistência e proteção. É a flor que representa a resiliência, que é a capacidade de passar por todo tipo de adversidades. Representa força e dureza. O metal é o cobre. O metal do cobre, ele representa Vênus, o planeta Vênus, e representa também o amor. Os signos da serpente e do touro são regidos pelo planeta Vênus. São signos relacionados ao amor e à sexualidade. A erva é o capim-cidreira. Combate a insônia, pesadelos e estados obsessivos. Importante observar esse detalhe. A erva do capim-cidreira, ela vai combater estados obsessivos. Estados obsessivos são vícios da mente. Quando a mente fica viciada em pensar sempre de uma mesma forma, isso atrapalha muito o sono das pessoas. A tagarelice da mente, os vícios da mente. A erva cidreira auxilia a sair desses estados obsessivos, esses estados da mente, para poder descansar, para poder ter um bom sono, um sono saudável. O aroma é de rosa. A rosa representa amor
e bons sentimentos. As cores são verde claro e rosa, e o número sagrado é o 6. O 6 representa, entre várias representações, representa também o amor. Estudaremos agora as expressões psicológicas do signo. Um instante de atenção ao gráfico, antes de começarmos. Os nativos de Serpente são filósofos. Com sua astúcia, o nativo de Serpente é um pensador profundo. É importante lembrar que as pessoas do signo da Serpente são como o próprio animal, como a própria serpente. A serpente é um animal que tem uma grande percepção, ela tem grande astúcia, ela consegue perceber quando uma pessoa está realizando o mal, ou quando ela está preparando o mal contra ela, ou está tentando enganá-la. A sua capacidade de perceber o mal das outras pessoas é grande, porque ela tem astúcia e percepção. Tem sabedoria inata e conserva sua presença de espírito. Quando uma pessoa do signo da serpente chega em um local, ela tem uma presença que vem com a força do signo. As pessoas percebem que ela está ali. Ela é notada em meio a diversas pessoas por sua força e presença de espírito. Precisa ter atenção no relacionamento com os outros e usar essa sabedoria para não ser muito exigente com os demais. Ter paciência com a capacidade que os demais têm em realizar as ações. Aprender a ter paciência com os demais em seus relacionamentos. São pessoas extremamente afetuosas e carinhosas. Por isso são companhias bastante agradáveis. Normalmente as pessoas gostam muito de estar perto de pessoas do signo da serpente, por conta desta afetuosidade. São pessoas muito agradáveis. Porém, exigem liberdade. A pessoa do signo da serpente, ela não pode ser forçada a fazer nada. Ela precisa fazer por livre e espontânea vontade, ela não pode ser condicionada a nada. Ela vai realizar aquilo que ela compreende que deve, sim, realizar. Possuem uma intuição aguçada e são extremamente perceptivas e receptivas. Além disso, costumam ser elogiados pela capacidade de trabalho, uma vez que são dedicados e perspicazes. As pessoas regidas pelo signo da serpente são extremamente dedicadas ao trabalho e normalmente recebem elogios justamente por isso. Iremos estudar agora os defeitos mais característicos e marcantes das pessoas regidas pelo signo da serpente e a técnica para poder eliminar esses defeitos, para poder amadurecer e para poder crescer. É claro, nós sabemos que todas as pessoas, em todos os signos, vão ter características marcantes para virtudes e características marcantes também para defeitos psicológicos que necessitam ser corrigidos. Os defeitos psicológicos necessitam ser eliminados de nossa existência para trazer para nós equilíbrio, trazer sabedoria, percepção, trazer amor para uma vida mais saudável. Os defeitos mais marcantes nos regidos pelo signo da serpente são a teimosia exagerada, o egoísmo, tudo para si, e a impulsividade. A impulsividade é um desequilíbrio interno, que pode estar relacionado com a ira e com outros defeitos também. Desenvolver a capacidade de perceber quando está
nesta impulsividade, porque agindo de forma impulsiva, uma pessoa não reflete. Então, refletir para não agir de forma impulsiva é algo que as pessoas do signo da serpente necessitam aprender. Além disto, elas tratam de modo muito brusco e ríspido, são pessoas ríspidas com outras pessoas que lhe desagradam, elas têm dificuldade com esta questão. Se uma pessoa não faz o que ela quer, do jeito que ela quer, ela vai reagir bruscamente, de forma ríspida e muitas vezes até grosseira. Uma característica do signo da serpente, e que precisa ser trabalhada, claro, precisa ser conhecida dentro de si e corrigida. O esoterismo nos ensina uma técnica maravilhosa para a eliminação desses defeitos e de qualquer outro defeito que a pessoa perceba em si. A esta técnica dá-se o nome de morte psicológica. É uma técnica esotérica. Para aplicar esta técnica é necessário a auto-observação íntima, aprender a perceber a si mesmo, vigiar-se, perceber os seus estados psicológicos e perceber as suas reações, sem se fascinar com o que ocorre em volta, sem se fascinar com os eventos e com as pessoas. Aprender a perceber o que está acontecendo dentro de si mesmo. O que está pensando? O que está sentindo? Como está agindo? Como reage em relação ao que os outros falam, ao que os outros fazem, ao que acontece dentro de si? Porque, em geral, as pessoas não fazem isso. Em geral, as pessoas simplesmente se fascinam com o que está acontecendo em volta, com os eventos, com as pessoas, se fascinam com o que os outros dizem, com o que os outros pensam. Se uma pessoa elogia, ficamos vaidosos. Se uma pessoa nos critica, nós ficamos com raiva. São reações mecânicas. Para poder trabalhar e eliminar defeitos psicológicos, nós precisamos nos afastar destas reações mecanizadas, destas reações automáticas. Desenvolver a capacidade de perceber o que ocorre dentro de nós. Estar atento às reações que ocorrem dentro dos aspectos da mente, emoções e ações. Ao perceber que a reação se refere a um defeito psicológico, como por exemplo a ira, ou o medo, a cobiça, o orgulho, ou a gula, entre outros, preguiça, realizamos a petição. Uma petição que é realizada à nossa Mãe Divina, Deus Mãe dentro de nós. Deus Mãe habita no nosso coração. Quando uma pessoa se concentra, ora e respira profundamente, ela vai perceber a presença do Espírito. A presença do Espírito é a presença de nossa Mãe Divina, Deus Mãe. Colocamos a mão no coração, sentimos a nossa pulsação, respiramos, vamos sentir esta vida, esta energia. E vamos perceber que se trata dessa força espiritual. A Mãe Divina, ela tem muitas representações. Ela é Ísis, ela é o Kundalini, ela é Nossa Senhora nas religiões, Tonantzin, Helena. Em todas as religiões, crenças e escolas, a Mãe Divina aparece, ela está lá, sobre diversas representações. E em todas, ela é a mesma. Entre os hindus, ela é Parvati, Durga, entre outras, a Mãe Divina. Respirar e senti-la dentro de nós, essa presença. Se percebemos o defeito agindo em nós, pedimos: Mãe Divina, elimine este defeito. É importante que entenda-se que a petição necessita ser realizada. É necessário pedir à Mãe Divina para que ela nos atenda e elimine o defeito. Se uma pessoa não pede à Mãe Divina que se elimine aquele defeito, ele não vai ser eliminado, porque a pessoa percebeu o defeito e manteve ele existindo em sua psique, aceitou que aquele defeito existe. A pessoa precisa querer se corrigir. Este é o ponto fundamental dentro do trabalho psicológico. Perceber um erro dentro de nós, uma reação psíquica, um defeito, e sem querer que ele seja eliminado, se quer, pede, um verbo silencioso: Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Fazê-lo com respeito, fazê-lo com concentração.
Aquele que pratica irá colher resultados. É importante ressaltar que necessitamos desenvolver em nós a recordação íntima, ou seja, o estado de alerta percepção de nós mesmos. Somente desta forma poderemos perceber as reações de egoísmo em nós. Se uma pessoa não percebe a si mesma, ela também não vai poder perceber que existe um defeito dentro de si. Ela não está atenta, ela necessita de energia. Uma pessoa desatenta, distraída, não pode se conhecer, ela não pode se transformar. Se quer crescer espiritualmente, necessita um grande esforço e uma disciplina para poder se perceber de momento a momento, de instante a instante. Do contrário, a pessoa não se corrige. Mesmo que ela queira, ela não vai se corrigir. É necessário ação. Os nativos do signo da serpente, ao estarem atentos a si mesmos, poderão perceber o defeito psicológico da teimosia, por exemplo, e pedir à sua mãe divina que elimine esse defeito. Desta forma, ampliando sua capacidade de perceber novas possibilidades em sua vida, novas formas de pensar, novas formas de sentir, de compreender. Uma pessoa que está presa a um defeito psicológico, ela sempre pensa da mesma forma. E ela não quer mudar a sua forma de pensar, porque é um erro, é um vício. Como ela pode aprender? Não há como. Necessita um esforço para mudar a sua forma de perceber a si mesmo e de perceber aos demais. Quem sempre acha que está certo em tudo o que faz, como pode mudar? Perguntem-se. Vocês que estão ouvindo esta conferência, por favor, perguntem-se como podem crescer se sempre se sentem certos em tudo o que fazem, se nunca questionam, se nunca perguntam a respeito de si mesmos, de seu estado psicológico. Perguntem-se, reflexão, filosofia, questionem-se a respeito de seus estados psicológicos, investiguem-se para que possam se transformar. Quem investiga a si mesmo através da observação de si, pode crescer, pode se aperfeiçoar. Poderão eliminar o egoísmo, tornando-se pessoas mais caridosas e generosas. Compreenderão melhor sua impulsividade e agressão excessiva, tornando-se mais tranquilos e serenos. Tudo isto pode ser alcançado com um trabalho psicológico sobre si mesmo. E nós temos a representação do Senhor Shiva, ou o próprio Espírito Santo, ou Eros, aqui em sua forma destrutiva, que é a forma da eliminação do ego. Ego é o conjunto de defeitos psicológicos que foram citados agora neste ensinamento. Ele representa essa força destrutiva, a força do fogo para queimar e eliminar estados equivocados de consciência, defeitos psicológicos, erros, vícios que carregamos dentro de nós. O Senhor Shiva é o Senhor da destruição. Ao destruir um defeito psicológico, nós caminhamos em direção à perfeição. Estudaremos agora as relações amorosas do signo da serpente e a prática da sexualidade superior. As pessoas do signo da serpente dificilmente cedem aos apelos de seu cônjuge. Significa que querem tudo do seu jeito. É uma marca egóica, é um defeito psicológico, demonstrando certa teimosia e egoísmo em relação à vida conjugal. Através da prática da sexualidade superior, vamos observar aqui o gráfico que representa a sexualidade superior. O casal, o esposo e esposa, unem-se sexualmente
E durante a cópula sexual, durante a união sexual, realizam a respiração profunda. Então, unem-se esposo e esposa sexualmente e transmutam a força sexual. Compartilham a sua energia sexual. O fogo da serpente, o fogo sexual. E o que é mais importante, sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar a energia sexual do corpo. Porque a energia sexual é a nossa semente, ela é a nossa vida. Esta energia, ela deve ser transmutada, transformada em saúde, em força, em amor. Aqueles que praticam a sexualidade superior, também chamado de tantrismo branco, têm o grande privilégio de poder colher todos os resultados desta força, desta tremenda energia amorosa, que são as energias do homem e da mulher juntas em ambos, e a transmutação sexual. A energia seminal, a libido sexual, é transmutada com amor e equilíbrio pelo casal. Significa que a união sexual, sem o derrame do sêmen, ela traz equilíbrio a ambos, as forças masculinas e femininas. A pessoa que aprende a praticar a sexualidade superior irá acolher equilíbrio na sua vida. Equilíbrio para a sua atenção, equilíbrio para a sua saúde, equilíbrio para as suas emoções. Mas por quê? Porque estas energias vão ser compartilhadas, elas não vão ser desperdiçadas. Energias masculinas e femininas trabalham juntas para trazer harmonia, para trazer luz, para trazer paz, para trazer vida. Porque o homem, ele necessita da energia feminina para se alimentar, para entender, para ter compreensão, lucidez. A mulher necessita da energia masculina para ter a força, a proteção, a energia, o vigor, a atitude. São princípios da natureza que necessitam ser compartilhados. Um homem e mulher que unem-se sexualmente e transmutam suas energias sexuais sem derramar o sêmen, aprendem a amar e tornam-se gradualmente criaturas perfeitas, porque têm os dois princípios dentro de si, completamente cristalizados. Porém, é preciso entender que isso é gradual, é feito durante toda a vida. Esta prática sexual colabora para aumentar o conhecimento um do outro. A união emocional e psicológica entre o casal aumenta significativamente, fazendo com que ambos, esposo e esposa, possam conhecer mutuamente suas necessidades. Se uma pessoa quer aprender a não ser egoísta, ela precisa aprender primeiro a respeito das necessidades do outro. A sexualidade superior ensina isso para as pessoas. O homem deve aprender a olhar a mulher e saber quais são as suas necessidades. Lembrando, necessidades não são desejos. Desejos e necessidades são distintos. As necessidades são o que nós necessitamos para a vida, para viver em paz. Desejos são projeções e devaneios da mente, são vaidades, são tolices, são brinquedos. Perceber um no outro suas reais necessidades e aprender a atendê-las. O homem deve aprender a atender a mulher, a servi-la. A mulher deve aprender a atender o homem, servi-lo, e não exigir, e não mandar. Servir um ao outro. O sexo superior, ele ensina isso ao casal. Ensina a não serem egoístas e não serem vaidosos. Ensina um a servir o outro em todos os momentos da existência, até que ela se encerre.
Nós vemos aqui, novamente, a presença da serpente no caduceu de Mercúrio, com as forças masculina e feminina. Estudaremos agora a respeito da grandiosa virtude do signo da serpente e o sacrifício pela humanidade. Dentre as virtudes dos nativos da serpente estão a afetividade, a ponderação e a prudência. São pessoas prudentes. Eles também são perseverantes e reflexivos. Pessoas do signo da serpente não desistem fácil. São pessoas que lutam por aquilo que necessitam e querem. Se têm um objetivo, seguem em frente. Tem força para isto. Tem energia do fogo e energia de Marte. Manifestam tolerância e inspiram confiança. Facilmente, uma pessoa do signo da serpente vai inspirar confiança nos demais. Vai perceber que a pessoa está falando a verdade, está sendo sincera. A sinceridade é uma grande característica dos nativos da serpente. Este conjunto maravilhoso de virtudes colabora para o desenvolvimento e prática do grandioso sacrifício pela humanidade, pois exige que desenvolvemos em nós grande carinho pela humanidade, amor pela humanidade, pelas demais pessoas. Que possamos realizar este sacrifício. Sacrifício é o sacro ofício, é o trabalho santo, com ponderação e equilíbrio. Que sejamos prudentes na hora de auxiliar as pessoas. Auxiliar as pessoas com consciência, dar a elas aquilo que elas necessitam no momento certo. Com paciência e perseverança em compreender aquelas pessoas que podem ser ajudadas e as que ainda não podem. Existem pessoas que podem ser ajudadas porque têm capacidade de compreender o auxílio espiritual, o auxílio material. Tem outras pessoas que não têm ainda a capacidade de compreender que estão sendo ajudadas e não conseguem receber o auxílio. A prática do sacrifício pela humanidade consiste na entrega das chaves para a busca do autoconhecimento, as orientações, em orientar os irmãos a respeito da necessidade de eliminar defeitos psicológicos, através da prática que foi ensinada hoje, a prática da morte psicológica. Explicar a respeito da grandeza do matrimônio perfeito, a utilização consciente das energias sexuais, a sexualidade superior, e da prática sagrada da própria sexualidade. Entregar as medicinas xamânicas. Nós, da Escola Templo Áureo Florescer, entregamos uma medicina ancestral, que é a medicina xamânica da sagrada ayahuasca, que auxilia as pessoas no processo de relaxamento e meditação. A medicina xamânica da sagrada ayahuasca é entregue em nossa Escola Templo. As pessoas que vêm até aqui têm a oportunidade de poder receber essas energias, de utilizar esta medicina e meditar. Ela auxilia a pessoa no relaxamento e na concentração. Ao meditar com esta medicina, a pessoa tem a capacidade de poder se perceber melhor e, desta forma, poderá eliminar defeitos de sua psique. Ao utilizar esta medicina xamânica, a pessoa terá mais energia sexual. Sim, irá aumentar a libido dentro da pessoa para que ela possa realizar a prática da sexualidade superior, para que ela tenha uma vida sexual saudável. Ela auxilia nesse processo. É uma medicina ancestral, sagrada e protegida por lei. E ela é entregue gratuitamente, assim como todos estes ensinamentos, a todos aqueles que venham a esta escola de meditação, para poder buscar o autoconhecimento. É importante lembrar, jamais comercializar
com o que é sagrado. Não se comercializa com o que é santo. A informação, o conhecimento, o auxílio, ele deve ser dado, ele deve ser doado às pessoas. O que é santo não pode e não deve ser comercializado. Aquela pessoa que comercializa com medicinas xamânicas, aquela pessoa que comercializa com ensinamentos sagrados, aquela pessoa que comercializa com a espiritualidade, está querendo vender a Deus, está ferindo os princípios sagrados do Criador, porque os ensinamentos pertencem a todos. A medicina da ayahuasca pertence a todos. Todos têm o direito de crescer espiritualmente, e aquele que luta e defende esses direitos está trabalhando em direção ao Criador, e não a seus próprios interesses egoístas. Entender isto é fundamental, extremamente importante para o amadurecimento de uma pessoa, amadurecimento espiritual. Aqui nós temos uma imagem que mostra os israelitas no deserto, israelitas, estavam sendo feridos pela serpente. Sendo feridos pela serpente porque isto representa o mau uso das energias sexuais, a expulsão do sêmen, o adultério, a fornicação. E aqui nós vemos a figura de Moisés, um mestre, um alquimista, um homem que praticou a sexualidade superior, um orientador, que trouxe a serpente de bronze, que foi colocada em um mastro. Este mastro representa a coluna vertebral. E a serpente de bronze foi trazida pelo Criador para curar estes israelitas que estavam no pecado. Ao contemplar e adorar a serpente de bronze, a pessoa aprende a respeitar as suas energias sexuais e alcança a cura. A cura é dada pela serpente de bronze. Ela representa a castidade. Castidade, união sexual sem o derrame do sêmen. Ela é a cura. Já as pessoas que buscam a infrassexualidade, as pessoas que assistem à pornografia, as pessoas que cometem o adultério, que expulsam o sêmen, caem mortas e feridas. Esta é a simbologia e a representação da serpente de bronze que sanava os israelitas no deserto. O grande mestre Moisés, ele cumpriu o seu papel. Ele praticou e ensinou a sexualidade superior representada pela serpente de bronze. Vamos concluir a nossa conferência de hoje com a prática. A prática está relacionada com o elemento fogo, está relacionada com uma prova esotérica. Nossa prática de hoje é voltada para combater os defeitos psicológicos característicos dos regidos pelo signo da serpente. As reações bruscas, a impulsividade e a ira. Nesta prática, iremos sentar em uma cadeira, com postura reta e confortável, fechar os nossos olhos e respirar profundamente e relaxar durante alguns minutos. Em seguida, vamos utilizar a nossa imaginação criadora. Entendam, não é uma fantasia, é concentrar e imaginar. E visualizar ao nosso redor a prova esotérica do fogo. Vamos compreender o que significa essa prova esotérica. Nesta prova, estaremos cercados por diversos insultadores, pessoas dirigindo diversas ofensas a nós, nos provocando, nos insultando. É necessário imaginar com riqueza de detalhes. Ao perceber esta cena ao nosso redor, devemos nos observar e perceber nossas reações de ira. Imaginar com clareza, com concentração. As pessoas nos insultando, nos provocando, discordando de nós, várias formas.
nós vamos perceber reações de ira, impaciência e impulsividade. Ao percebê-las, realizamos a petição e o trabalho da morte psicológica. Com a prece, Mãe Divina, elimine este defeito. Ao realizar esta prática, nós estaremos entrando em contato com as reações de ira. E é claro que é importante sempre lembrar, a melhor prática que existe para qualquer pessoa é o próprio ginásio psicológico, é a interação com as demais pessoas. A pessoa ela não deve fugir da interação social. A interação social ela é necessária para poder perceber em nós os defeitos psicológicos e poder, sim, de forma sincera, eliminar esses defeitos. Todo aquele que foge das interações sociais está simplesmente preservando defeitos psicológicos em seu interior. Quem foge das relações sociais está fugindo da escola da existência. E essa escola é nosso objetivo de vida, o objetivo de quem quer crescer espiritualmente. Agradeço com minha alma e com todo o meu coração pela vossa atenção a esta conferência e pela vossa paciência. E que todo aplauso seja em direção ao Deus interior, jamais à personalidade.